O protagonista Kim Dae-rin se tornou um cara muito solitário depois que perdeu sua esposa e filha. Dia após dia ele escrevia sobre seus sentimentos em um diário, mas em um dia específico quando Kim voltou para casa, notou que tudo que tinha escrito havia desaparecido e no diário havia uma nova história. Quando parou para ler percebeu que algumas previsões descritas no diário de fato começou a acontecer. O diário havia prometido em uma passagem que ele veria novamente sua família e agora ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. A história começa com um homem sem blusa de cabelos pretos, com um rosto manchado de líquido vermelho, estava segurando uma pílula de ouro, o Santo Graal. Esse item extraordinário tinha o poder de conceder um único desejo sincero. O homem para por um momento, ele olha para o Santo Graal, em seguida fecha os olhos. Depois de um tempo, ele finalmente está pronto para expressar seu desejo, mas antes que ele pudesse fazer isso, uma luz brilhante saiu da pílula, envolvendo-o completamente. Mais tarde naquela mesma noite, dentro de um grande edifício de escritórios, o mesmo homem de cabelos pretos que acabamos de ver, identificado como Kim Dae-rin, pediu licença de seu chefe de departamento antes de entrar. Kim questionou também se ali ainda haveria uma possível reunião de escritório, mas logo informaram que nenhuma aconteceria naquele dia. Balançando a cabeça afirmativa em gratidão, Kim Dae-rin respeitosamente agradeceu ao seu superior e deixou o cargo. Seus colegas de trabalho, curiosos e também preocupados, iniciaram uma discussão com o chefe de departamento sobre o comportamento cada vez mais solitário de Dae-rin. Os colegas de trabalho apontaram que, embora Kim Dae-rin ainda brincasse ocasionalmente, fazia muito tempo desde que ele participou de um evento social pela última vez. Eles reconheceram isso enquanto ele carregava um fardo pesado. Ele também tinha conseguido muito. Em resposta, o chefe do departamento não ligou para as opiniões de seus funcionários e apenas mandou severamente se concentrarem em suas próprias tarefas, e não se intrometer nos assuntos alheios. Outro funcionário também questionou a ausência da confraternização, dando a entender que foi especificamente cancelado por causa de Kim Dae-rin. Mais tarde nosso protagonista foi visto em uma floricultura. A lojista, satisfeita por vê-lo depois de muito tempo, perguntou se era aniversário da esposa, e ele respondeu comprando um buquê de flores. Ele seguiu o caminho e depois parou em uma barraca de comida para comprar 150 gramas de algas marinhas. Novamente o dono da barraca perguntou se era um aniversário, ao que Dae-rin respondeu que era realmente o dia especial de sua amada esposa. Ao voltar para casa, Kim Dae-rin anunciou sua chegada a uma casa vazia. Prosseguiu para cozinhar o jantar, arrumar a mesa e servir 3 refeições, uma para si mesmo, outra para um ursinho de pelúcia sentado à mesa, e um para o buquê de flores. Ele então começou seu jantar solitário, conversando sozinho com uma foto de sua família. Na foto aparece ele, sua esposa e sua filha pequena. Enquanto comia ele confessa à foto emoldurada que sua cozinha ficou pálida em comparação com a de sua esposa, e pediu desculpas por não ter preparado uma refeição decente em seu aniversário. Depois, tomou banho, trocou de roupa e foi para o estudo. Kim pegou um diário e começou a escrever. Ele anotou a data, desejou feliz aniversário à esposa Kyun, e registrou sua promessa de sair mais cedo do trabalho para comemorar, como geralmente faziam. Ele também se dirigiu à foto, perguntando se a sopa era do seu agrado, e confessou que apesar de seguir a receita, tinha um sabor insosso, por isso deixou metade dela sem comer. Kim menciona as flores que comprou para a esposa, e o ursinho de pelúcia presente para a filha, que se chamava Minha. Ao escrever sobre Minha, suas mãos começaram a tremer, e lembranças dos tempos que passou com a esposa e a filha, que lhe foi tragicamente tirada, seus olhos enchem de lágrimas. Ele expressou seu desejo de ver sua esposa novamente, um sentimento muitas vezes vivos em seu diário. Repentinamente o diário irradiava uma luz brilhante, e todas as palavras que ele havia escrito desapareceram, e foram substituídas por uma única frase, uma promessa de que ele se reuniria com sua família. Kim Dae-rin foi visto pedindo desculpas ao chefe por querer sair mais cedo. Quando seu chefe perguntou se era para o aniversário de sua esposa, Kim minimizou prometendo que não voltaria a acontecer. O diretor então encorajou Kim a ir, e quando outro funcionário perguntou sobre o jantar, o chefe disse para ele ficar quieto. Em casa, Kim ficou intrigado ao descobrir que suas anotações do diário dos últimos 6 meses haviam desaparecido, substituída por uma nova história. Até pensou em jogar o diário fora, mas não conseguiu. No dia 14 de setembro, o dia em que iniciou o diário, um acidente de ônibus e van perto de Sada aconteceu exatamente como descrito no diário. No dia seguinte, um contrato cancelado voltou à ação. Tudo o que o jornal previa estava acontecendo. Kim começou a pensar que, se o diário fosse preciso, ele poderia ver sua esposa e
filha outra vez. Ele encontrou uma nota no jornal dizendo que entraria em um mundo paralelo às 22 horas do dia 18 de setembro. Olhando para o relógio, viu que estava quase na hora e se preparou para o que viria a seguir. De repente, exatamente às 22 horas, Kim sentiu que estava sendo puxado para um vazio e acabou sentado em uma floresta com um grupo de pessoas confusas. Ele lembrou das previsões precisas do diário e considerou sua situação atual. Logo, uma voz anunciou o início de um tutorial, fazendo com que as pessoas se perguntassem se eles estavam em um jogo. Mesmo que ninguém entendesse o porquê, Kim também sentia que o mundo paralelo era semelhante a um jogo. A voz então instruiu todos a escolher uma arma, ou receberiam uma espada por padrão. Kim escolheu uma espada que apareceu instantaneamente. Embora ele tenha pego uma arma, notou que aqueles que desejavam armas tinham arcos sem flechas. A voz então alertou sobre a chegada de zumbis e a necessidade de lutar. Como os zumbis apareceram, todos, exceto Kim, ficaram paralisados de medo. Impulsionado por sua determinação de ver sua família novamente, Kim atacou primeiro, destruindo um zumbi e ganhando um impulso em suas estatísticas. Com o aumento do poder, Kim lutou contra os zumbis com mais facilidade. Mesmo quando viu pessoas virando cadáveres por zumbis, ele permaneceu focado e destruiu 58 zumbis. O sistema recompensou seu esforço com 100 pontos de conquista, uma espada mais afiada e 2 estados de liberdade adicionais. Ele descobriu que não estava mais cansado e descobriu que seu personagem se chamava Yonjaja Kim. Logo, a voz anunciou que apenas 198 pessoas haviam sobrevivido ao primeiro turno e que a segunda etapa estava prestes a começar. Em 4 dias, apenas as 100 pessoas mais votadas avançariam. Essa notícia chocou a multidão, mas Yonjaja Kim permaneceu calmo, graças ao seu conhecimento do diário. O sistema explicava 2 maneiras de ganhar pontos. Primeiro, lutando contra monstros no mundo paralelo ou tirando a vida de outro jogador para tirar metade de seus pontos. A informação gerou desconfiança entre os jogadores, mas Kim os encorajou a trabalhar juntos e caçar monstros como uma equipe. Com isso em mente, ele se afastou, atraindo a atenção de um espectador curioso. Quando ela perguntou para onde ele estava indo, ele respondeu com determinação, para a sobrevivência. Enquanto isso, uma jovem conversou com Kim e se apresentou como Yura Jung. Ela expressou seu desejo de acompanhá-lo, mas Kim recusou. Contudo, Yura Jung tentou convencê-lo de que ela poderia ajudá-lo. Em resposta, Kim questionou se ela havia destruído pessoalmente algum zumbi. Sem uma resposta, Yura Jung parecia confirmar a suspeita de Kim, de que ela confiava em outras pessoas para derrotar os zumbis enquanto ela se esconde para sua própria sobrevivência. Ele informou que se ela planejava continuar confiando nos outros, ela era livre para fazer o que quisesse, mas era o caminho errado a escolher. Kim então relembrou um incidente que ocorreu 3 dias antes do tutorial, quando alguém descobriu uma masmorra. A descoberta foi feita por um indivíduo que explorava perto de um penhasco. Yonjaja Kim foi visto mais tarde no topo do penhasco, onde avistou a entrada da misteriosa masmorra. Estando muito próximo, decidiu aventurar-se lá dentro. Contudo, ele logo percebeu que os monstros dentro da masmorra eram significativamente mais fortes do que os zumbis. Ele pensou que, se tivesse entrado inicialmente na masmorra, poderia não ter sobrevivido. No entanto, Yonjaja Kim entendeu que aqueles que se aventuraram na masmorra tendiam a se tornar mais poderoso do que qualquer outra pessoa. O protagonista foi visto mais tarde explorando a masmorra, que acabou por ser mais espaçoso do que ele esperava. Ele encontrou seu primeiro monstro na masmorra, um inseto carnívoro resiliente com uma concha relativamente fraca. Apesar de sua tenacidade, Yonjaja Kim conseguiu derrotá-lo, ganhando 10 pontos de conquista e aumentando sua defesa em 2. Comparando essa recompensa com o mísero ponto de conquista que ele recebeu por acabar com os zumbis, ele lembrou da menção de seu diário de que ele deveria ter almejado pontos de realização mais altos, já que as recompensas pós-tutorial variavam de acordo com os pontos. Essa percepção solidificou o prota. O entendimento de quem era que seguir ao tutorial tinha maior significado. Continuando sua jornada, o protagonista derrotou mais monstros e sentiu suas estatísticas melhorarem. Tornou-se ciente de que o próximo desafio envolveria formigas musgos, notórias por seu coletivo e natureza perigosa. Quando ele encontrou as formigas musgos, Kim inteligentemente usou o pão que tinha para distraí-las, permitindo-lhe eliminar algumas das formigas. Com 5 restantes, ele se envolveu em uma batalha, conseguindo se defender dos ataques e finalmente sacando sua espada na última formiga. O sistema reconheceu sua vitória, concedendo-lhe a força e a carne das formigas musgos, e ofereceu-lhe a escolha de aceitar uma habilidade relacionada a elas, o que ele fez de bom grado. Yonjaja Kim se sentiu rico por adquirir
adquirir uma habilidade na segunda etapa, reconhecendo sua raridade. Embora a habilidade que ele obteve tenha sido classificada como um nível E-Rank, ele ainda se considerava sortudo dadas as circunstâncias. Ele então examinou cuidadosamente seu diário, notando se as anotações eram verdadeiras. De acordo com o diário, alguns outros indivíduos deveriam ter entrado no calabouço no dia seguinte. Curioso para saber suas identidades, ele tentou virar para a próxima página, mas se viu incapaz de fazê-lo. Essa descoberta o deixou se perguntando sobre a natureza do diário. Yeonjaja Kim questiona se o diário se originou de seu futuro ou se alguém do futuro lhe enviava informações. Ele se deparou com referências ao Santo Graal, assunto que desconhecia. Enquanto isso, um homem musculoso sentou-se em uma pedra, tendo acabado de tirar a vida de outra pessoa. Cheio de frustração, ele verificou a tabela de classificação em busca de pontos de conquista e encontrou seu nome, Do Eun Kim, em segundo lugar, e Yeonjaja Kim em primeiro lugar. Do Eun cerrou os dentes de raiva, perguntando-se quem era Yeonjaja Kim. Nesse momento, Yura Young aproximou-se de Do Eun e partilhou a descrição do protagonista. Yura Young se aproximou de Do Eun como segundo e Young como terceiro lugar. Para o ranking de pontos da equipe, Yeonjaja acumulou 2.050 pontos e Young obteve 1.000 pontos, e pegando o braço do cara, ela sugeriu dizer onde Yeonjaja Kim estava se ele a deixasse ter o último homem, que estava implorando por sua vida. Após uma breve consideração, Do Eun concordou e entregou o homem. Ao puxar Yura para mais perto, ela entendeu o que ele queria em troca e cumpriu. Ela então acabou com a vida do homem. Enquanto isso, Yeonjaja Kim estava no fundo de uma masmorra, lutando incansavelmente contra formigas musgos. As estatísticas estavam em alta a cada formiga que ele derrotava, e ele notava que seus pontos de conquista haviam chegado a 1.675. O protagonista estava muito feliz com seu progresso, considerando que tinham sido menos de 2 dias desde que o tutorial começou. Embora sua magia não tivesse melhorado muito, ele achou que era adequada. Yeonjaja então se deparou com a rainha formiga musgo, que era muito maior do que ele, cercada por inúmeras formigas. Ele pesou suas opções, pensando em caçar mais, antes de tomar sobre a rainha. No entanto, lembrando a previsão do diário sobre mais pessoas entrando na masmorra, ele não queria correr o risco de perder a oportunidade de derrotar a rainha e decidiu enfrentá-la. De repente, o sistema notificou Yeonjaja sobre as recompensas que ele recebeu devido à sua alta classificação. Ele recebeu 3 dias de rações e 8 pontos de estatísticas aleatórios. Ele observou que sua força e resistência aumentavam em 2, agilidade em 3 e magia em 1. Satisfeito, Kim pensou em usar o pão como isca. Ele a jogou, o que desviou as formigas, permitindo que ele as atacasse. Ele notou que a rainha estava parada, aparentemente comandando as outras formigas. Apesar do enxame de formigas, Yeonjaja estava confiante em derrotá-los. Enquanto ele continuava lutando, sua resistência subiu. Uma das formigas mordeu sua perna, mas ele conseguiu destruí-la rapidamente, agradecido pela proteção extra e força adquirida das formigas que ele havia derrotado. Ele apreciava o valor até mesmo de uma habilidade E-Rank. Com determinação, Yeonjaja derrubou as formigas restantes até que apenas a rainha restasse. Em um movimento ágil, ele desapareceu e reapareceu em cima da rainha, cravando sua espada em sua cabeça, eliminando-a. O protagonista escaneou a masmorra em busca de ameaças persistentes, mas o enxame de formigas musgo havia sido dizimado. Ele ficou surpreso com o quanto suas habilidades haviam se desenvolvido desde o início do tutorial. Nesse momento, Do Eun e Yura Young, junto com outros aventureiros, entraram na masmorra. Os olhos de Do Eun brilharam de determinação, enquanto ele se concentrava em superar o prota em pontos de conquista, esperando o potencial cansaço de Kim depois de lutar contra tantos monstros. O sistema reconheceu as realizações de Yeonjaja Kim em erradicar as formigas na masmorra, garantindo que nenhuma outra formiga musgo desovasse lá. Em troca de seus esforços, ele foi recompensado com 250 pontos de conquista e uma nova habilidade chamada Pele Fortificada. Esta habilidade agiu como uma barreira sólida em sua pele, com sua dureza dependendo de seu domínio de magia e habilidades. Yeonjaja Kim estava ciente da utilidade dessa habilidade, pois poderia salvar sua vida em uma situação crítica. Nesse universo, existem 3 tipos de força: itens, habilidades e pontos de estatística. As estatísticas formam a base e ao melhorá-las, pode-se adquirir habilidades incompreensíveis. As habilidades representam a magia que indivíduos em posições de poder possuem. Com base em suas
estatísticas mágicas. Essas habilidades permitem o uso de habilidades sobrenaturais que ultrapassam a mera força física. O terceiro tipo são os itens, que têm a capacidade de melhorar as estatísticas quando possuídos, e alguns itens dão acesso a novas habilidades. No entanto, ao possuir o objeto certo, até mesmo uma pessoa comum pode obter poder muito além de sua imaginação. É por isso que esses itens são tipicamente raros. Duo Young e seu grupo ficaram chocados ao testemunhar a façanha de Yonjaja Kim de acabar com as formigas, acompanhadas de uma aura. O protagonista, por outro lado, ficou igualmente surpreso ao vê-los naquele dia, pois resumiu que eles se aventurariam na masmorra no dia seguinte. No entanto, ao perceber Yura que suspeitava que o tinha acompanhado, percebeu que as instruções no diário não tinham sido executadas como pretendido, levando seu comportamento a ficar alterado. Consequentemente, ele tomou a decisão de não confiar mais no diário. O grupo adversário ficou perplexo sobre como Yonjaja Kim conseguiu eliminar todas as formigas sem se cansar. Eles não esperavam tais ações dele, e entenderam que se Yonjaja Kim continuasse a acumular pontos de estatística simplesmente caçando monstros, ele se tornaria uma ameaça maior do que eles haviam previsto inicialmente. Duo Young podia discernir que Yonjaja Kim havia superado suas capacidades. No entanto, eles permaneciam sem saber o que ele havia adquirido da masmorra. Duo Young se culpou por acumular esses terríveis pontos de conquista. O protagonista fechou os olhos, apenas para abri-los e encontrar-se cercado por rostos desconhecidos, marcando o início da etapa 3 do tutorial. Nesta etapa, eles foram presenteados com 3 portas de cores diferentes. A porta vermelha permitia a entrada de 10 pessoas, a porta azul permitia 5 pessoas e a porta branca só permitia uma pessoa. Cada porta levava a um tutorial adaptado aos participantes por trás dela. Enquanto a porta vermelha podia acomodar 10 pessoas, ela apresentava a maior dificuldade, e não havia garantia de que todos que entrassem sobreviveriam até o fim. Por outro lado, a porta azul teve um nível de dificuldade menor, e superar os desafios com um grupo de 5 pessoas foi mais administrável. Quanto à porta branca, ela forneceu um caminho mais simples para completar o tutorial, permitindo que apenas uma pessoa entre. O sistema informou que a pessoa com os pontos mais altos teriam o privilégio de escolher uma porta primeiro. Os outros acharam que essa instrução era injusta, já que o sistema permitiu que Yonjaja Kim fizesse a seleção inicial. No entanto, assim que todos ouviram os protocolos, foram obrigados a entrar pela porta branca. O sistema esclareceu então que a ordem de seleção das portas era escolhida por determinados critérios, desafiando que a escolha de Yonjaja Kim seria previsível dadas as circunstâncias. Todos esperavam que ele escolhesse a porta branca de acordo com a prática padrão. No entanto, eles ficaram atordoados quando ele selecionou a porta vermelha, levando a especulações se ele acreditava que todas as 10 pessoas sobreviveriam. Parecia não haver uma razão clara para sua escolha, mas alguns acreditavam que talvez todos pudessem passar optando pela porta vermelha. Posteriormente, o sistema levou Park Ju a fazer uma escolha. Para espanto de todos, ele escolheu a porta branca, levando outros a percebê-lo como egoísta por não alinhar sua escolha com a de Yonjaja Kim. Park Ju defendeu sua decisão, explicando que não havia como garantir que, se ele escolhesse a porta vermelha, outros seguiriam o exemplo. Ele também expressou confiança em suas perspectivas de sobrevivência através da porta branca, insistindo que ele não perderia tal oportunidade. Enquanto outros começavam a escolher a porta azul, Park Ju confrontou Yonjaja Kim para destacar a loucura de sua decisão. Ele reconheceu que o protagonista vinha em uma trajetória de sucesso desde a segunda etapa. Apesar de tudo, Yonjaja Kim manteve sua escolha, apontando que Park Ju também tomou sua própria decisão. Irritado, Park Ju disse a Yonjaja Kim para parar de mascarar sua estupidez. O protagonista retrucou sugerindo que a porta azul teria sido uma escolha mais sábia para o Park Ju. O sistema então anunciou que uma vez que a pessoa necessária para a porta branca havia entrado e os 5 para a porta azul foram contabilizados, o resto deve passar pela porta vermelha dentro de 10 minutos. Park Ju ainda estava apreensivo com a porta vermelha, temendo que pudesse ser fatal. No entanto, como ele hesitou, outra pessoa abriu a porta branca. Aproveitando a oportunidade, Park Ju tentou atacar a pessoa com um chute. Kim interveio, segurando a mão de Park Ju e implorou-lhe que mostrasse misericórdia. Ju podia sentir a força no domínio de Kim. Com as portas se fechando em 5 minutos, Yonjaja Kim se aproximou do indivíduo ferido, perguntando se ele queria acompanhá-lo, já que Park Ju entraria pela porta branca. O ferido recusou, e Yonjaja e o resto foram embora, deixando-o para trás. De repente, as chamas o consumiram, culminando em um fim ardente. Ao pisar pela porta vermelha, Yonjaja Kim
Kim viu-se numa aldeia desolada. Ele encontrou uma mulher chamada Euji e um homem chamado Yu Junjiu. Percebendo manchas de líquido vermelho no traje de Yu Junjiu, o protagonista questionou se ele havia atacado alguém antes de sua chegada. Não tinha passado pela mente de Kim de que as manchas poderiam ser de um monstro. Antes que Yu Junjiu pudesse esclarecer, Kim ignorou sua explicação, afirmando que era melhor ser visto como um covarde inútil do que um idiota. O sistema revelou os detalhes da terceira etapa para quem escolheu a Porta Vermelha. Ao longo de 10 dias, monstros desovavam na aldeia 2 vezes ao dia, totalizando 20 encontros. Os horários exatos não foram especificados, mas o sistema enfatizou a necessidade de autodefesa. Eles também foram encarregados de proteger uma pedra no centro da vila. Falhar em protegê-lo resultaria em um tutorial com falha. Era necessário ter pelo menos um sobrevivente. No entanto, se nenhum sobrevivente fosse deixado na aldeia, os indivíduos seriam teletransportados com base em suas proximidades com a aldeia. O sistema ressaltou que estar fora da aldeia era seguro. Após a transmissão dessas informações, iniciou-se a terceira etapa. Yeonja Kim deduziu que as regras podem impedi-los de ficar juntos e que alguém possa tentar fugir. Com isso em mente, ele sugeriu a Yu Junjiu e Euji que eles deveriam fazer seu caminho em direção ao centro, onde a pedra foi localizada. No entanto, ele reconheceu a dificuldade da tarefa à sua frente. Enquanto eles estavam a caminho, Yeonja Kim perguntou se eles pretendiam lutar ou correr. Euji respondeu afirmando que mesmo que lutassem, suas chances de sobrevivência eram pequenas. Como o sistema já havia indicado que seria desafiador mesmo com um grupo de 10 pessoas, quanto mais apenas 3. O protagonista então fez Euji perceber que a dificuldade vinha das regras, que exigiam que pelo menos uma pessoa permanecesse na aldeia enquanto a área fora da aldeia era considerada segura. Consequentemente, mesmo com 10 pessoas sempre haveria alguém que queria escapar, levando outros a seguir. Finalmente apenas alguns indivíduos seriam deixados para completar o tutorial. Yeonja Kim assumiu que ambos Euji e Junjiu estavam pensando em fugir, um plano que eles não podiam defender. No entanto, Junjiu apontou que se ele escapasse e os dois partissem, ele seria convocado de volta à aldeia. Fugir só aumentaria as chances de se ferrar. Junjiu sugeriu que seria melhor para eles ficarem juntos, já que 3 pessoas eram mais fortes do que 2. Ter apenas 3 pessoas poderia trabalhar a seu favor, já que o pequeno tamanho do grupo poderia desencorajar qualquer um a fugir. No entanto, não havia informações suficientes porque Kim havia escolhido a Porta Azul no diário, deixando-os sem saber dos detalhes a respeito da Porta Vermelha. Eles prosseguiram e encontraram a pedra, mas o protagonista não acreditava que limpar a rodada seria impossível. O mundo em que se encontravam era diferente daquele que conheciam. Nesse novo mundo, caçar monstros resultava em aumentos de estatísticas, e quanto mais estatísticas se tinha, mais fortes eles ficavam. Como eram apenas 3, eles tiveram a oportunidade de caçar e acabar com mais monstros, aumentando assim suas estatísticas. A Porta Vermelha foi considerada a melhor opção porque, segundo o diário, após a terceira fase, eles seriam convocados de volta ao mesmo local para iniciar a quarta etapa do tutorial. Além disso, o diário afirmou que aqueles que sobreviveram à Porta Vermelha voltaram muito mais poderosos do que os outros. Euji ficou chateada quando ouviu Yeonja Kim sugerir que eles deveriam derrotar mais monstros. Nesse momento, um grande número de duendes demoníacos apareceu, fazendo com que Yeonja Kim perguntasse por que eles não receberam uma pausa. Ele pediu a Euji e Junjiu que não deixassem os duendes demônios destruírem a pedra, que era sua missão. O prota se envolveu em batalha com os goblins demônios, enquanto Euji e Junjiu ficaram perto da pedra, embora parecessem assustados. Kim instruiu-os a ficar perto da pedra até que ele terminasse de lidar com os goblins demônios. No entanto, como ele percebeu que era tarde demais para ele escapar de um ataque, ele ativou sua pele fortificada, apesar de sua magia diminuir rapidamente. Yeonja Kim sempre soube que essa habilidade entraria útil um dia. Ele observou como Junjiu e Euji se condicionam, tornando-o ciente de que a luta pode ser mais difícil do que ele havia previsto inicialmente. Após a batalha, Yeonja Kim perguntou sobre sua condição, ao que Junjiu respondeu que estava ileso, mas Euji havia sofrido uma lesão no ombro. O protagonista se ofereceu para cuidar
de sua ferida primeiro, explicando que devido às estatísticas mais altas em comparação com uma pessoa média, ela se recuperaria rapidamente com algum descanso. Eles ainda tinham mais 19 ondas para enfrentar. Kim percebeu que ele pode ter que lidar com a situação por conta própria. Ele instruiu Eugene a descansar onde ela estava e deu-lhe um pouco de pão para comer. Junjil expressou sua gratidão pelo ato gentil, o que deixou Yeonjaja curioso sobre o que ele havia feito para merecer tal apreciação. Em resposta, Junjil explicou que era grato pela ajuda de Yeonjaja tanto no passado quanto em várias outras ocasiões. Yeonjaja então perguntou a Junjil se ele tinha alguma pergunta para ele, mas Junjil respondeu que ele não tinha qualquer dúvida e só queria dizer obrigado. No entanto, o protagonista podia sentir que Junjil tinha algo significativo em sua mente. Eventualmente, Junjil se abriu sobre o incidente em que ele tirou a vida de alguém, que Kim havia perguntado anteriormente. Ele confessou que era verdade, e embora ele não quisesse recorrer a tais ações, a pessoa o atacou primeiro. Yeonjaja Kim perguntou se esse incidente estava pesando na mente de Junjil. Ele respondeu que não tinha escolha a não ser se debruçar sobre isso, pois não se defender poderia ter resultado em sua própria partida. Percebendo que ele tinha sido excessivamente duro com Junjil anteriormente, Yeonjaja Kim pediu sinceras desculpas e pediu que ele não interpretasse mal suas palavras iniciais. Junjil não conseguiu conter a emoção e começou a chorar. Kim tentou consolá-lo. Contudo, quando eles se viraram para verificar Eugene, descobriram que ela não estava em nenhum lugar para ser encontrada, deixando-os intrigados sobre onde ela poderia ter ido. Yeonjaja e Junjil não conseguiram encontrá-la até a noite. Junjil se perguntou se ela havia fugido, e Yeonjaja só pôde concluir logicamente que ela provavelmente estava com medo. Junjil ficou triste com isso e pensou o que fazer a seguir. Yeonjaja Kim sugeriu que eles se concentraram em acabar com mais monstros, raciocinando que com menos pessoas, haveria mais monstros para cada um deles lidar. Sem alternativas, Junjil concordou, mas se perguntou o que aconteceria se a pedra fosse destruída. Yeonjaja Kim estava incerto e levantou a hipótese de que eles poderiam partir se falhassem no tutorial. Eles decidiram fazer uma pausa e discutir seu plano para a próxima onda. Logo depois, a onda seguinte começou, e eles se concentraram em defender a pedra. Junjil foi excepcional em sua defesa, enquanto Kim usou sua habilidade de pele fortificada para endurecer seu corpo, chutando um duende demônio antes de derrotar mais deles. Yeonjaja Kim ganhou mais estatísticas do que tinha enquanto lutava contra as formigas musgos. No primeiro dia, eles defenderam com sucesso a vila e ganharam um ponto de estatística aleatório. Kim acumulou 98 pontos e Junjil 26. O protagonista raciocinou que se o diário fosse preciso, eles ganhariam uma estatística aleatória no primeiro dia, 2 no segundo dia, e assim por diante, acumulando um total de 55 estatísticas apenas por sobreviver aos 10 dias. De repente, Junjil recebeu uma nova habilidade arranque chamada Pacto do Demônio. Essa habilidade aumentou sua força e agilidade em 5 quando ativado, mas diminuiu sua resistência em 2. Kim sentiu uma pitada de ciúme que Junjil conseguiu adquirir uma nova habilidade com apenas 28 pontos. Enquanto isso, fora da aldeia, Eugene estava escondida atrás de uma rocha, mastigando seu pão. Ela ficou aliviada ao ver que eles haviam se defendido com sucesso contra a onda e esperava que sobrevivessem aos ataques subsequentes. No dia 4, eles conseguiram limpar outra onda. No entanto, Junjil não esperava enfrentar mais do que apenas duendes. Eles também tiveram que combater ratos gigantes e orcs. Yeonjaja notou que a perna de Junjil estava muito ferida e tomou ação imediata rasgando um pedaço de sua jaqueta para usar como curativo. Junjil perguntou ansiosamente a Kim se ele passaria vivo pela fase 3. O protagonista garantiu-lhe que sim. Tomado pela emoção, Junjil começou a falar sobre sua família e o quanto sentiu falta do irmãozinho. Ele não queria partir, ansiava por rever a família. O protagonista começou a lembrar de sua própria família, sua esposa e filha. Essa lembrança alimentou sua determinação. Ele disse a Junjil com convicção que eles não iriam de base nesta fase e expressou sua confiança em lidar com os monstros. Junjil se sentiu confortado pelas palavras de Kim e decidiu descansar para a próxima onda. Na memória de Kim, ele está olhando para sua adorável filha, tirando fotos dela enquanto compartilha um momento com sua esposa. De repente, sua filha faz um som, e Kim a pega. Ele percebe que ela tem um rosto tão bonito e se pergunta de quem ela herdou suas feições. O protagonista fica completamente encantado com sua filha. De volta ao presente, eles conseguem sobreviver até o dia 10. Eles estão intrigados sobre por que
a próxima onda ainda não apareceu, e Yonjaja Kim tem um sentimento de afundamento sobre isso. Repentinamente a superfície da pedra começa a rachar, e então se quebra. Para seu espanto, um monstro-chefe, o Demon Lis, sai de dentro da pedra. Yonjaja diz a Junjil para lidar com o resto dos inimigos enquanto ele enfrenta o chefe sozinho. O chefe avança em direção a Yonjaja, que rapidamente desliza por baixo dela e a golpeia com sua espada. Entretanto, Junjil ativa sua habilidade do Pacto Demoníaco e envolve os lacaios esqueleto em batalha. Yonjaja consegue esfaquear o chefe pelas costas e passa sua espada pelo corpo até a cauda. No entanto, o chefe continua avançando e está prestes a esmagar uma casa. Yonjaja percebe que o chefe está tentando derrubá-lo. Ele pula a tempo de não ser esmagado. De repente, o chefe solta um grito, e Yonjaja entende que não será fácil derrotá-lo. Para sua tristeza, ele percebe que as feridas do chefe estão cicatrizando. Enquanto isso, Euji, que está escondido em uma das casas, descobre a presença do chefe. Yonjaja e Junjil estavam lutando contra a onda. Euji estava contemplando como eles haviam se tornado tão fortes. Ela mordiscava as unhas. Preocupada com isso, eles podem guardar rancor contra ela quando ela voltar e possivelmente até tentar destruí-la. O protagonista, focado no chefe, tentou discernir suas fraquezas enquanto se esquivava dos ataques. Ele cortou o rabo do chefe, mas ele se regenerou sem esforço. Kim decidiu que o único caminho a seguir era continuar atacando até descobrir um ponto de vulnerabilidade. Enquanto ele continuava batendo no chefe, ele finalmente conseguiu cortar sua cabeça, revelando um cristal vermelho dentro. No entanto, Yonjaja Kim foi momentaneamente distraído pelo cristal, e o chefe disparou uma explosão. Junjil conseguiu bloquear a explosão, salvando Kim. Preocupado com a condição de Junjil, Kim perdeu o foco e foi atingido pelo rabo do chefe. O chefe seguiu com outro ataque usando seus chifres, mas Kim ativou sua habilidade Pele Fortificada para bloqueá-lo. No entanto, ele foi lançado no muro de uma casa. O protagonista então usou sua habilidade Vida Tenaz para resistir ao dano. Vendo uma oportunidade, ele jogou sua espada no cristal vermelho na cabeça do chefe. De repente, todos os esqueletos caíram, deixando de funcionar. O chefe foi derrotado, e eles conseguiram limpar a onda. Junjil, frenético, começou a procurar Kim, mas não conseguiu encontrá-lo, e ele começou a chorar por sua suposta perda. De repente, Yonjaja Kim saiu do esqueleto do chefe, muito vivo. Junjil ficou muito feliz e eles comemoraram juntos a suada vitória. Sem aviso, Euji esfaqueou Junjil por trás. Junjil ficou em choque quando sentiu algo afiado perfurar seu corpo. Yonjaja Kim testemunhou o incidente enfurecido, gritou com Euji, chamando-a de traidora. Ele exigiu saber por que ela queria machucar Junjil. Euji explicou que ela pensou que eles iriam fazer o mesmo com ela depois que completassem a fase 3. Yonjaja considerou Euji como desequilibrada, pois ela estava disposta a destruir os dois para roubar sua conquista e pontos. Quando Euji estava prestes a cortar o protagonista, seu braço foi cortado. Kim, usando sua habilidade, regenerou sua resistência e vingou Junjil destruindo a garota. O prota correu para verificar o estado de Junjil. Ele estava temendo sua partida, e foi tranquilizado por Kim, que disse que ele não partiria. O protagonista então pegou uma poção roxa e a derramou sobre as feridas de Junjil. Milagrosamente, as feridas de Junjil cicatrizaram. Descobriu-se que a poção roxa era um elixir menor diluído, com sua potência reduzida a janeiro de 1000 do original. Embora não fosse tão poderoso, ainda teve um efeito significativo. Kim obteve este item depois de derrotar a Rainha Musgos. Originalmente o protagonista queria salvar a poção para si, mas ele a usou em Junjil, insistindo com ele para parar de falar pois já tinha usado nele. Junjil expressou sua gratidão por estar vivo. Yonjaja Kim não pôde deixar de pensar que era um desperdício, mas também percebeu que não era totalmente verdade ao relembrar os momentos que compartilharam durante as ondas, incluindo quando Junjil bloqueou uma explosão para ele. Depois, Yonjaja Kim começou a se sentir mal, percebendo que tinha acabado de tirar a vida de um ser humano pela primeira vez. Junjil entendeu o que estava passando, pois já havia feito isso a alguém antes e mencionou que se sentia ainda pior. O protagonista se acalmou, pronto para receber as recompensas por completar a fase 3. Enquanto o sistema calculava seus pontos de conquista, ele os parabenizava por derrotar o chefe e lhes concedia recompensas de bônus. Kim recebeu 10 estatísticas aleatórias, e todas as suas estatísticas aumentaram em 2. Ele estava emocionado porque tudo deu certo, pois ele se tornou o mais poderoso. Ele também recebeu algemas de Zara, como uma recompensa bônus. Curioso, Yonjaja Kim se perguntou qual era o item e tentou identificá-lo.
templo. De repente uma porta apareceu e se abriu, convidando-os a participar do próximo tutorial. Yeonjaja, Kim e Junju se entreolharam, prontos para prosseguir. Sentiram-se determinados ao entrar pela porta. Eles entraram pela porta e encontraram Park Ju do outro lado. Park Ju ficou surpreso, pois tinha acabado de entrar na porta há pouco e agora se deparou com eles instantaneamente. Yeonjaja lembrou do diário de que todos começariam a fase 4 juntos, independentemente da porta que escolhessem. Kim percebeu que Park Ju deve ter ficado ocioso enquanto eles estavam ficando mais fortes. Pouco depois, todas as portas da fase 4 se abriram, revelando todos os sobreviventes que passaram da fase 3. Entre eles o protagonista reconheceu a dupla familiar, Do Young e Yura Young. O prota deduziu que eles também devem ter passado pela porta vermelha e enfrentado sozinhos ou possivelmente destruído outros jogadores para sobreviver ao estágio 3. O sistema anunciou que 56 sobreviventes haviam conseguido e agora estavam se preparando para a fase 4 do tutorial. A quarta etapa foi uma competição por equipes, onde eles formam uma equipe com todos os presentes para competir contra outra equipe montada em um local diferente. A equipe com mais pontos ganhos ao derrotar monstros, ganha e prossegue para o tutorial final. O time perdedor não receberia nada. Para adquirir pontos de equipe, eles precisavam entrar na porta branca e derrotar monstros. Entrar pela porta preta lhes renderia estatísticas, bem como pontos individuais. Dependendo do número de monstros derrotados além da porta preta, os itens seriam premiados na sala principal à meia-noite todos os dias. Eles poderiam usar o comando porta para retornar a esta sala, e qualquer progresso feito seria salvo automaticamente. Mesmo que seu time perdesse, os 10 primeiros colocados avançariam para a fase final. Park acreditava que poderia facilmente chegar ao top 10, já que estava classificado anteriormente entre 148 jogadores. Ele achou que deveria ser fácil estar no top 10 entre 56 sobreviventes. Ele decidiu entrar pela porta preta, que premiou itens, não vendo motivo para entrar na porta branca. No entanto, Yeonjaja, Kim e Junju escolheram a porta branca, o que Park achou uma bobagem. Ao entrar, Park foi confrontado com monstros muito mais fortes do que os do estágio 2. Sem conseguir lidar nem com 2 deles, ele fugiu. Para seu espanto, os monstros foram abatidos sem esforço por Kim e Junju. Park tinha inveja de seu imenso crescimento de poder, e Junju provocou por se arrepender de sua escolha. Junju então perguntou sobre o novo item de Yeonjaja. Yeonjaja casualmente comentou que era decente, mas internamente estava em êxtase. O item era extremamente poderoso, fornecendo ataque de corte adicional e defesa para todos os equipamentos, concedendo penetração de defesa com base na quantidade de magia usada, e reduzindo o consumo de magia em 20%. Junju provocou Yeonjaja Kim, insinuando que era mais do que apenas ok. Yeonjaja Kim disse-lhe para ficar quieto e começou a destruir sem esforço outro monstro. Concluindo o dia 1 da etapa 4, Kim ficou como o melhor jogador, seguido por Doan em segundo lugar e Junju em terceiro. Para os pontos da equipe, Yeonjaja acumulou 2.050 pontos e Junju garantiu 1.000. O restante da equipe não somou pontos. A equipe adversária havia conquistado 28.550 pontos, superando e muito o total da equipe de Yeonjaja de 3.050 pontos. Com base em pontos individuais, recompensas foram distribuídas e Yeonjaja ganhou um ponto de estatística aleatório. Sua magia aumentou em 1, e ele também recebeu 12 moedas de ouro. O ouro poderia ser trocado por itens ou habilidades no último dia da etapa 4. Yeonjaja lembrou do diário que itens comprados com moedas poderiam ser incrivelmente valiosos. O prota notou que as pessoas ao seu redor estavam sussurrando sobre ele. Em seguida, propôs uma ideia ao grupo para que todos sobrevivessem à fase 4. No entanto, Doan zombou da proposta de Yeonjaja, rotulando-a como ingênua. Ele riu da oferta de Kim e declarou que não poderia se importar menos com os pontos da equipe. Muitos outros concordaram com isso. O protagonista concordou com a final missão de garantir a sobrevivência de todos. Ele estava focado em trabalhar junto com o grupo, e ninguém refutou sua declaração porque não tinham opiniões. Kim começou a executar seu plano, que envolvia o acúmulo de pontos do grupo por meio de distribuição igualitária. Uma vez que tivessem acumulado pontos suficientes, eles poderiam optar por melhorar suas pontuações individuais. Todos os dias, cada grupo doava 1.000 pontos, com Yeonjaja contribuindo 2 vezes. Enquanto a maioria das pessoas concordava, Do-yoon permanecia insatisfeito. Ele alegou que Yeonjaja era santo demais para ajudar os necessitados. Yeonjaja gentilmente explicou suas razões para sobreviver, mas Do-yoon teimosamente se recusou a confiar
confiar nele. Na área da Porta Branca, Young-ju exclamou repetidamente que Yonjaja era uma pessoa gentil. No entanto, ele não antecipou que tudo fazia parte do plano de Yonjaja de trocar os destinos dos vivos e dos condenados. Yonjaja e Junju começaram a acumular pontos individuais. Junju não pôde deixar de se perguntar quem é o verdadeiro monstro ao testemunhar Yonjaja sem esforço para derrotar uma fera de alto nível. Ele também ponderou por que Kim parecia estar lutando não apenas para a sobrevivência, mas para algo profundamente importante para ele. Enquanto os dois estavam prestes a avançar, eles notaram um duende, que fazia parte da missão número 4. Eles imediatamente correram atrás. Dentro da área da Porta Preta, o grupo discutia a possível classificação individual por pontos. De repente, Do-Yun e Yu-Ha apareceram inesperadamente. Do-Yun diz a eles para relaxar porque ele se aproximou deles com um acordo tentador. Enquanto isso, Yonjaja e Junju perseguiram o duende, mas foi rápido demais para eles na pista. No final, eles não tiveram escolha a não ser voltar. Ao chegar novamente à área comum, Junju descobriu que 6 pessoas haviam desaparecido. A tabela de classificação do grupo revelou que os pontos de Do-Yun eram 0, indicando que a gangue de Do-Yun havia quebrado o pacto. Yonjaja condenou fortemente Do-Yun por priorizar seus interesses pessoais. Do-Yun não só permaneceu pouco cooperativo como também provocou Yonjaja. Junju interveio rapidamente para impedir uma briga entre eles. Ao mesmo tempo, Sung-soo, membro do grupo de Do-Yun, falou sobre a reconciliação e prometeu fornecer pontos suficientes no último dia. Isso ainda insatisfez Do-Yun, mas ele era impotente. Sua raiva foi direcionada a Sung-soo. Depois de ouvir a análise de Sung-soo sobre sua desvantagem contra Yonjaja, Do-Yun não teve como refutá-la. Eles decidiram ficar longe do grupo de Yonjaja, embora não pudessem garantir que não atacariam outros grupos. Yonjaja e Junju encontraram um local tranquilo para relaxar depois de sair. Kim entendeu os riscos de confrontar a tripulação de Do-Yun, pois eram igualmente violentos. No entanto, Kim sabia que destruir pessoas era a maneira mais rápida de aumentar sua pontuação pessoal, e ele esperava que Do-Yun e Sung-soo tomassem medidas. Em relação a Junju, o prota não tinha certeza de como lidar com ele, pois acreditava em Junju seria prejudicado se ficasse com ele. Então ele pede a Junju para ouvi-lo. 3 dias haviam se passado desde o início da 4ª missão. Yonjaja e Junju foram ainda em perseguição ao Duende Dourado. Apesar de sua perseguição implacável, eles não conseguiram pegá-lo. Junju estava prestes a desistir quando Yonjaja declarou que tinha tudo sob controle. Em um movimento rápido e eficaz, Yonjaja Kim cortou a árvore no momento em que o duende estava prestes a pular sobre ela, deixando-a sem lugar nenhum para pousar. Kim aproveitou a oportunidade e rapidamente capturou o duende. No entanto, o duende provou ser extremamente inteligente. Quando estava prestes a ser capturado, arremessou terra no rosto de Kim e conseguiu escapar. Zombeteiramente, o duende virou a cabeça para provocar Yonjaja. De repente, Junju notou um grande ogro se aproximando deles. O duende dourado tinha intencionalmente atraído Yonjaja e Junju para uma armadilha, usando o ogro para lidar com eles. Contudo, essa confiança seria a queda do duende. Com o poder e a velocidade de Yonjaja, ele rapidamente acabou com o ogro e também com o duende dourado. Com o passar do tempo e a escuridão, um grupo de indivíduos se reuniu buscando ajuda dos que estavam no topo. Eles sabiam que desenvolver sua força era crucial para a missão final, e a segurança era primordial. Contudo, quando estavam exaustos e pegos de surpresa, foram subitamente atacados pela tripulação de Do-Yun. Ele e sua tripulação estavam determinados a tomar todas as suas moedas e vidas para aumentar suas próprias pontuações. Apesar dos apelos para entregar as moedas que haviam coletado, esperando que Do-Yun poupasse suas vidas, os homens de Do-Yun não mostraram misericórdia alguma. Parecia que não havia chance de sobrevivência. Nesse momento, Junju e Yonjaja aparecem destruindo alguns dos jovens de Do-Yun, que ficou aflito quando Kim e Junju olharam para ele. Em um flashback, a sorte estava do lado de Yonjaja. Depois de derrotar o Duende Dourado, eles coletaram uma série de tesouros, incluindo ferramentas úteis. Yonjaja conseguiu encontrar a garrafa de lágrimas do fim, um item valioso que aumentou o poder
poder mágico e a recuperação de taxas de 20%. Ele encorajou Junji a escolher o que gostava, mas não a levar tudo. Young-ju, não sendo ganancioso, observou Yonjaja usando uma garrafa de água, que restaurou notavelmente sua força mágica que havia sido esgotada de lutar contra duendes. Trouxe uma sensação de conforto. Entre os tesouros, Junji descobriu uma rara habilidade de espada, aprendida com um livro na pilha de tesouros. Essa habilidade permitia que ele cortasse uma árvore facilmente. Derrotar o duende dourado também beneficiou Yonjaja, pois ele ganhou mais habilidades de espada e aumentou seu acúmulo de poder mágico. Junji ficou perplexo com a extensa exposição de Yonjaja de conhecimento deste mundo, incluindo a existência de portas brancas e vermelhas e elfos amarelos. Kim, no entanto, não pôde revelar que tinha um diário. Então, sem revelar a verdade, ele saiu. Após seu retorno, Kim e Young-ju descobriram Do-Yun tirando a vida de pessoas impiedosamente. Do-Yun parecia tomar esses assassinatos como um meio de sobrevivência. Junji ficou furioso. Do-Yun estava perseguindo algumas pessoas, mas felizmente Kim conseguiu detê-lo. Em resposta, Do-Yun insultou Kim alegando que ele só vivia por justiça. O protagonista rebateu, afirmando que mesmo não tendo muitas vidas, tinha fé e força. Do-Yun ordenou que seus homens atacassem Yonjai, mas eles baixaram a cabeça aparentemente angustiado. Isso abalou Do-Yun, levando-o a lançar um ataque. Apesar do aparente poder de sua espada, não era páreo para as habilidades de Yonjaja. Consequentemente, Do-Yun é rapidamente puxado para o lado e jogado fora quando Kim ativa sua habilidade de pulseira. Enquanto isso, os companheiros de Do-Yun, como Yu-Ha, continuaram seu ataque a Junji. No meio do caos, Kim chegou para ajudar Junji. O imenso poder de Yonjaja era inspirador, causando medo nos corações dos espectadores, incluindo Sung-Soo, que viu tudo se desenrolar. Do-Yun saltou e imediatamente atacou Yonjai, mas ele foi rapidamente contra-atacado por Kim, fazendo Do-Yun cair. Kim balançou sua espada e desferiu um único golpe em Do-Yun, levando-o a implorar por sua vida. No entanto, Do-Yun não pediu desculpas nem mostrou qualquer remorso, por isso sua partida foi merecida. Yonjai finalizou com força Do-Yun, e como recompensa, o sistema concedeu-lhe 4.750 pontos individuais e 48.110 pontos de missão. Após a partida de Do-Yun, a garota covarde, Yu-Ha, usou uma expressão triste e implorou por sua vida. Ela hesitou em atacar Kim quando Young-ju percebeu isso. Kim argumentou que o assassinato era inaceitável independentemente das circunstâncias. Ele apressou-se e aconselhou Young-ju a não perder seu espírito, já que Yu-Ha poderia atacar a qualquer momento. Kim então começou procurando a última pessoa na floresta, um homem que havia ameaçado destruí-lo. De repente, um monstro ogro apareceu, fazendo com que o homem entrasse em pânico e tentasse fugir. No entanto, o monstro rapidamente o corta ao meio. Kim rapidamente despachou o monstro. Embora o corpo do homem tremesse e implorasse por misericórdia, indivíduos como ele, que eram vilões, mereciam partir. O protagonista voltou com uma expressão triste e instruiu Young-ju a recolher as moedas das pessoas que ele havia mandado de base. Testemunhando isso, Young-ju achou um tanto esquisito, mas Kim o tranquilizou para se acostumar com isso. De volta ao auditório, a multidão ficou inquieta depois de perceber que as pessoas em cima foram derrotadas. Eles acreditavam que seria um desafio reduzir o número de participantes, dificultando a disputa por pontos na equipe. Os pontos baixos também os apavorava. Yonjai assegurou que a diferença de pontos havia diminuído e não era tão significativa quanto o esperado. No entanto, eles foram pegos de surpresa quando a lacuna chegou aos 20.000. Yonjaja garantiu que não era muito e insistiu para que continuassem em frente. Ele e Young-ju lidariam com a situação. Young-ju se perguntou como eles conseguiriam, já que passava o dia inteiro caçando monstros. Kim então abriu a porta ao lado, fazendo com que Young-ju se sentisse apavorado, considerando que estavam ausentes há mais de 10 horas. No entanto, eles não podiam pagar para perder, então Young-ju seguiu Yonjai. Quando chegaram à missão número 4, o último dia, ambos estavam exaustos, e os outros participantes tremiam de medo, oravam e imaginavam os piores cenários. Kim se levou ao limite, perseguindo goblins e eliminando o esquadrão de Sungosu. Ele só precisava que o grupo vencesse para cumprir sua missão. O sistema de computador anunciou que o dia 5 da tarefa 4 havia terminado, com Yonjai e Young-ju garantindo o primeiro e segundo lugar, respectivamente, no ranking individual. A pontuação total da equipe foi de 219.200, enquanto o grupo adversário marcou 217.550, e todos eles completaram com sucesso a tarefa número 4. Todos ficaram surpresos e eufóricos
eufóricos quando conseguiram essa façanha. No entanto, o chão começou a tremer, indicando que os jogadores estavam prestes a embarcar na próxima missão. De acordo com o sistema de pontos do grupo, Yeonjai teve 63.350 pontos e a maior pontuação do grupo, tornando-o elegível para o dom da ação justa do sistema. Todas as estatísticas de Yeonjai foram quadruplicadas, e ele recebeu 136.700 pontos de missão. Além disso, ele obteve mais 63 moedas, elevando seu total para 163, que ele poderia usar para resgatar recompensas na próxima hora. Depois de ponderar por um momento, o protagonista decidiu comprar a pulseira por 160 centavos. O nome místico Yaharu parecia vagamente familiar para ele, assim como o nome da pulseira. Kim continuou a praticar a nova habilidade, que parecia promissora, pois eles estavam prestes a iniciar a missão número 5. As recompensas seriam determinadas pelo nível e taxa de realização, e a recompensa de Yeonjai estava no nível 5. A enorme porta apareceu e para se reunir com sua esposa e filhos, Yeonjai teve que seguir em frente. Kim de repente chegou a um castelo, onde as tropas ocupadas questionaram por que ele estava lá. A tarefa do protagonista era defender o castelo contra os cadáveres amaldiçoados. Olhando para o castelo, ele viu um enxame de esqueletos secos atacando, e os soldados lá dentro estavam lutando para bloquear a entrada. O número de cadáveres aumentava e eles estavam à beira de serem sobrecarregados. No entanto, Yeonjai apareceu e habilmente derrotou os cadáveres em grande número com sua espada. Os cadáveres, embora numerosos e envenenados, pareciam lentos e fracos, então Kim não estava muito preocupado. Depois que a batalha terminou e os cadáveres se dispersaram, Max, o comandante dos soldados do castelo, chegou para cumprimentar e agradecer Kim. Max ficou perplexo com a súbita aparição e assistência de Yeonjai. O prota garantiu-lhe que não causaria nenhum problema. Max implorou a Yeonjai para ajudá-los porque o castelo era invadido por zumbis a cada lua cheia. Eles conseguiram acabar com os zumbis, mas eles os mantiveram voltando todas as noites sem trégua. Eles entraram em uma sala para discutir quem estava por trás dos zumbis e por que eles continuaram revivendo. Os soldados tiveram que esperar até a luz do dia, pois não tinham outra escolha. Max se sentiu desanimado, acreditando que se aguentassem apenas mais 10 dias, reforços chegariam. No entanto, suas esperanças foram diminuindo. Yeonjai suspeitava que a tarefa de nível S era muito fácil, mas ele aceitou de bom grado o pedido de Max, pois também era seu dever. Em uma noite chuvosa, os zumbis atacaram novamente, e Yeonjai desapareceu, deixando Max apavorado. Eventualmente Kim reapareceu e destruiu os cadáveres. Ele descobriu a origem dos zumbis. Ele então os levou para a floresta no dia seguinte. Eles encontraram indivíduos vestidos convocando os bichos em campo aberto. Yeonjai pretendia destruir todos eles, mas a forte chuva na noite anterior o fez hesitar em permitir que o grupo de soldados de Max seguisse. No entanto, Max estava tão nervoso que Yeonjai concordou em deixá-los acompanhá-lo na floresta. O protagonista foi ciente de que as tarefas de nível S não eram fáceis de lidar. Ao localizar o grupo de pessoas que realiza magia negra, eles pareciam arrogantes e avisavam o grupo de Yeonjai para fugir. Felizmente, o sol ainda estava brilhando, então os zumbis não apareceriam. Os magos pareciam sentir o poder de Kim e acelerou seu processo mágico. Yeonjai e os soldados avançaram para detê-los, e o chão sob eles parecia rachar, causando pânico. Kim imediatamente ordenou que todos recuassem quando um enorme monstro surgiu, repreendendo-os por invocá-lo enquanto o sol ainda era visível. Os magos apavorados perceberam a gravidade de seu erro. Kim enfrentou o monstro pessoalmente, enquanto o exército de Max lidava com o restante das ameaças. O monstro parecia desdenhoso, e Kim percebeu que não seria um oponente fácil. Ele não teve escolha a não ser usar o poder mágico de sua pulseira. Mesmo depois de causar danos para o monstro, o prota ainda temia ser derrotado por ele. O monstro percebe que Kim tem uma pulseira estranha. Yeonjai zomba do monstro, que de repente avançou em um instante. Yeonjai percebeu que não conseguia se esquivar do ataque e recebeu de frente. Os outros ficaram preocupados com Kim quando o poder do demônio quebrou sua espada em pedaços, tornando-o inútil. Enquanto o prota tentava empunhar sua segunda espada, o demônio silenciosamente se aproximou por trás e o atingiu, enviando Yeonjai voando. Foi então que Kim percebeu que o demônio possuía a capacidade de se teletransportar. Enquanto estava deitado no chão, Yeonjai compreendeu que esta era a oportunidade do monstro de rasgá-lo e devorar sua alma, transformando-o em um fantasma humilde. O demônio jurou que Yeonjai enfrentaria um fim terrível. No entanto, Kim permaneceu inabalável e rapidamente se
levantou, lançando um ataque feroz contra o corpo do monstro com sua espada. O monstro usou suas garras para bloquear o golpe de Yonjai, mas sem se intimidar, Qin continuou seu ataque implacável, cortando o corpo do monstro um a um, esperando pacientemente por uma abertura. Eventualmente, Yonjai mirou precisamente no ponto fraco do monstro e canalizou toda a sua força em sua espada, auxiliado pelo anel de acumulação de poder mágico. O golpe caiu no pescoço do monstro, fazendo com que sua cabeça se soltasse. Testemunhando a derrota do monstro, todos correram e se alegraram. Sua alegria durou pouco quando o monstro começou a rir e alertou para eles não comemorarem, pois não seria tão facilmente vencido apenas por Yonjai. O monstro atribuiu sua resiliência ao seu tamanho maciço. Sem se intimidar com o aviso, Yonjai se aproximou mais uma vez e enfiou sua espada na cabeça do monstro, cumprindo sua missão. Ele ganhou 200.000 pontos para sua conquista. Especulado como um demônio que consumia tanto os vivos quanto os cadáveres, Qin tirou um momento para contemplar suas ações. Quando Maki se ofereceu para acompanhá-lo, Yonjai recusou, despedindo-se de todos com um firme aperto de mão. Ao partir, uma aparição materializou-se diante de Qin, que entrou nela enquanto tentava recordar memórias de sua família. Ele viu um homem enorme dizendo ser Aryan, um subordinado do monarca, e imediatamente se perguntou por que Qin tinha vindo aqui. Ao ouvir isso, Yonjai respondeu que ele não sabia e tinha acabado de seguir a névoa até entrar no salão divino. Aryan descansou o queixo, pensando que Yonjai não parecia estar mentindo. De repente, Aryan levantou a cabeça para olhar para algum lugar. Ele, então, afirmou seguir a vontade de seu senhor. Ele olhou para Yonjai e perguntou se ele estava disposto a aceitar um poder enorme, o que seria doloroso e potencialmente resultaria em um fim, mas também apresentaria um desafio. Depois de pensar um pouco, Yonjai disse que poderia fazê-lo. Ao ouvir isso, Arya lembrou Yonjai do que isso significaria, mas Qin estava determinado a prosseguir, como tinha duas pessoas que queria conhecer e estava disposto a fazer qualquer coisa por elas. Arya instantaneamente direcionou seu dedo para Yonjai, e uma explosão de força surgiu em seu corpo, fazendo Yonjai gritar e se ajoelhar de dor, como se sua vida estivesse sendo drenada. Depois de um tempo, o prota ficou inconsciente. Arya assumiu que Yonjai havia desistido, até que de repente ele tossiu, sua boca saia líquido vermelho, e ele lutou para aguentar, pensando que preferia ir de base a suportar esse tormento. De repente, uma voz em sua cabeça lembrou de sua razão de viver, e Yonjai acordou de seu transe, lembrando-se de sua esposa e filha, e percebendo que ele tinha que sobreviver para encontrá-los. Arya notou que Yonjai tinha se recuperado, e perguntou se havia alguma alteração. Yonjai tinha acabado de acordar e não sabia de nada em comum até ouvir Arya declarar que era o coração do monarca, o que foi um pouco diferente do coração que ele esperava. Yonjai colocou a mão em seu coração e imediatamente levantou a cabeça para perguntar a Arya quem é o monarca. Arya não deu uma resposta clara, mas enumerou os presentes que Yonjai havia recebido. Arya desejou sorte a ele e o teletransportou para algum lugar. Os arianos acreditaram em Yonjai, assim como o monarca havia acreditado nele. Muitas pessoas estavam se reunindo do lado de fora quando de repente, Yonggyu correu para o prota. Em meio a isso, um jovem alto e poderoso andou e gritou para que todos ficassem calados. Ele se identificou como Walker Alvin, que vivia neste mundo há quase 7 anos. Yonjai sentiu um senso de cautela e se perguntou se esse fenômeno de transmigração havia ocorrido no passado. Toda a área estava em alvoroço, com pessoas protestando contra o Walker Alvin e questionando sua adequação para passar por cima deles e derrubar o muro. A enxurrada de reclamações foi o suficiente para inflamar a raiva de Walker Alvin, e ele gritou violentamente, exigindo silêncio. Neste momento Royce interveio para parar o Walker Alvin. Ele manteve a calma e deixou claro que o propósito do muro era protegê-los, não permitir que vagassem sem rumo, considerando o extremo perigo na região. O Walker Alvin então se afastou e gritou com todos, ordenando-os para segui-lo até uma cidade montanhosa situada ao longo de uma rota difícil com numerosos monstros formidáveis que eles nunca tinham se encontrado antes. Dentro daquelas montanhas, havia anjos e demônios presentes. O Walker Alvin afirmou que só forneceria comida e abrigo por 10 dias. Após isso cada um seria responsável por si mesmo. Ele também mencionou que o prédio mais alto foi usado para defesa. Yonjai e Yonggyu contemplaram o que eles devem fazer dentro do período de 10 dias antes de terem que retornar. Quando Yonggyu se levantou para tomar banho, Yonjai pegou um livro e começou a ler. Depois que Yonggyu terminou de tomar banho, pediu a
Yeonjai que se apressasse. Ele fechou seu livro e começou a tomar banho também. Mais tarde naquela noite, Kim continuou lendo o livro, buscando informações sobre os anjos e demônios. De repente, alguém chegou à porta e exigiu falar com ele. Isso acordou Young-gil, que estava dormindo nas proximidades. Kim, sem ter certeza da identidade da pessoa, pegou sua espada. O homem do lado de fora apresentou-se como Din do clã Brown, expressando sua intenção de recrutar Kim. A pessoa do lado de fora da porta garantiu a Yeonjai e Young-gil repetidamente que ele não tinha mais intenções e esse conflito era tabu sob a proteção do edifício principal. Ao ouvir isso, Yeonjai e Young-gil baixou a guarda e abriu a porta para o estranho. Quando o cara entrou, ele cumprimentou alegremente a todos e se apresentou como Din, um membro do clã Brown, vivendo na aldeia de Melun. Yeonjai apresentou-se cordialmente a si próprio e a Young-gil, mas ainda tinha dúvidas sobre o clã que nunca tinha ouvido falar, que dizia recrutar jogadores. Isso levantou suspeita. Em resposta às perguntas de Yeonjai, Din calmo e gentilmente explicou que o talentoso indivíduos como Yeonjai sempre foram um tópico de conversa e que esses mestres eram os membros valiosos do grupo. Ele também revelou que seu chefe estava esperando Yeonjai do lado de fora com a intenção de convidá-lo para se juntar ao grupo. No entanto, esse truque parecia muito desajeitado. Kim pensou por que eles vinham recrutar à noite assim. Pensando nisso, Yeonjai não pediu que ele saísse imediatamente. Ele afirmou que, se algo mudasse, ele tomaria a iniciativa de entrar em contato com Din. Ao ouvir isso, o rosto de Din ficou sombrio, e seu calor desapareceu. Seu esquema foi exposto, e Yeonjai já havia descoberto a verdadeira intenção de Din, através de seu diário. O clã Brown acabou sendo um bando de mentirosos especializados em atacar novos jogadores e roubar suas ferramentas. Sabendo que sua trama havia sido descoberta, Din rapidamente parou de agir falsamente e lançou um ataque contra Yeonjai e Young-gil. Din usou suas habilidades ocultas para assassinar Yeonjai. Contudo, Kim percebeu suas ações e o esfaqueou severamente. Din desaparece e tenta sair da sala, mas Yeonjai o nocauteia quando ele sai. Na manhã seguinte, esse incidente se tornou um assunto quente entre outros. O Walker Alvin e outro homem vieram à pousada para se encontrar com Yeonjai e Young-gil. Din Alidor, um membro do segundo ano de um clã de assassinos, era um notório trapaceiro conhecido por atacar jogadores recém-chegados. Uma recompensa de 30 moedas de ouro foi oferecida por sua captura. Como Din Alidor era um criminoso, era improvável que Yeonjai e Young-gil fizessem ser preso ou punido. Ao ouvir isso, Young-gil ficou imediatamente aliviado. Ele ficou assustado a noite toda, temendo consequências graves. Ele não esperava evitar a prisão e mesmo recebendo um bônus, o que foi uma grata surpresa para ele. Enquanto os dois estavam emocionados, o Walker Alvin fez um convite para que ambos se juntassem ao clã dos Arranha-Céus. Reconhecendo o potencial de Yeonjai e considerá-lo um ativo valioso para o projeto de seleção do clã, o Walker Alvin sinceramente recrutou Yeonjai. No entanto, uma vez que Yeonjai já tinha feito sua decisão, ele rejeitou o Walker diretamente. Na jornada de volta ao clã dos Arranha-Céus, o companheiro de Walker ficou perplexo. Ele acreditava que a vitória de Yeonjai sobre Din Alidor foi um acaso, e recrutar um novo jogador foi inédito. O Walker ficou irritado com o comentário do outro homem, pois era evidente que a habilidade de Yeonjai não era resultado do acaso. Determinado a fazer de Kim um membro de seu clã, Walker desconsiderou as dúvidas. Depois de obter a recompensa, Young-gil e Yeonjai dirigem-se ao encontro de um grande bruxo. Na Praça Menon, o protagonista imediatamente confirmou que o velho barbudo com cabelos grisalhos era o grande mago Abrão que ele estava procurando, como mencionado no diário. Abrão pensou que os dois iriam usar o portal, mas Yeonjai menciona o laboratório. Abrão desconfia de Yeonjai por conhecer tais segredos. Kim tomou a decisão de ajudá-lo. Abrão percebe a pulseira de Yeonjai. Ele então diz aos dois para apenas contarem a ele o local, já que ele está com destino à área. Yeonjai e Young-gil mais tarde seguiram a trilha até os penhascos e inesperadamente inspecionaram a boca da caverna. A caverna levou ao laboratório, mas Yeonjai descobriu que estava localizado bastante alto e perigoso. De acordo com o diário, a descoberta desta caverna teve um impacto significativo em Melun. Foi a primeira masmorra descoberta perto de Melun, e era muito perto dos arredores. Mais importante, o tesouro estava escondido lá dentro. Os resultados da pesquisa de longo prazo de Abrão estavam dentro da caverna. Se a informação sobre ele se tornasse pública, sem dúvida causaria muitos problemas e teria consequências extremamente imprevisíveis. Yeonjai e Young-gil entraram no laboratório para investigar. À medida que Yeonjai e Young-gil
Gil foram mais fundo na caverna, o ar se tornou mais aterrorizante. Depois de uma curta distância, Kim se deparou com vários cadáveres e restos mortais espalhados por aí. Alguns deles foram até fatiados em pedaços. A cena foi horrível, e o cadáver de repente se moveu. Eles tentaram atacar Yeonjai e Young-gil, mas dados seus poderes atuais, esses corpos não é uma ameaça significativa. Depois de lidar com a situação, Yeonjai notou uma pedra azul no cadáver. Após uma inspeção mais detalhada, ele a identificou como a pedra mágica Quimera, que continha uma pequena quantidade de magia usada para controlar quimeras. Alguns dias depois, os dois continuaram a jornada através da caverna até chegarem à última porta, que guardava o segredo de Abrão. A porta era guardada por uma corrente mágica, mas Young-gil facilmente a quebrou com sua espada. Depois de arrombar a porta, eles descobriram um humano trancado em um enorme tubo experimental.